Oi, hoje é 19 de abril, eu sou Isabela Fleischmann e esse é o Ouvindo Podcast da Bloomberg Linha. Aqui eu te conto as principais notícias de negócio e economia do Brasil e do mundo. Bom dia, grande dia para todos os Swifties que estão descobrindo aí que a música nova do álbum da Taylor Swift, lançado hoje, a Fortnite com o Post Malone, não é a música que viralizou no TikTok. A que viralizou no TikTok é como se fosse uma música vazada, né? Na verdade, ela foi produzida por inteligência artificial. Você sabia? E tem gente falando que gostou mais da música feita por inteligência artificial do que a lançada hoje. Eu não vou entrar nesse mérito, mas fica aí, né? Um pensamento para a sua sexta-feira. Você sabe dizer o que é inteligência artificial ou não? Bom, essa voz aqui que vocês estão ouvindo não é inteligência artificial. Também não é a Ana. É a tia Isa, Isabela Fleischmann, que eu tô aqui assumindo o filho da Ana por uns dias enquanto ela tira férias. E se você gostou da minha voz, se também não gostou da minha voz, mas você quer ficar por dentro de tudo que rola no mundo da economia, do mercado financeiro e outras aleatoriedades aqui que as apresentadoras falam, se inscreve aqui no podcast, ativa o sininho, que hoje a gente vai falar das negociações no setor aéreo, avanços tecnológicos na produção de combustível sustentável e mudanças nas metas fiscais do governo brasileiro. E bora lá que sextou. A busca da Azul por uma fusão com a Gol ganhou força nas últimas semanas, com negociações em andamento para um acordo com o acionista controlador da companhia aérea rival brasileira, segundo pessoas familiarizadas com o assunto que falaram à Bloomberg News. No cenário em consideração, a holding Abra Group contribuiria com suas ações da Gol para o negócio com a Azul, em troca de uma participação na companhia aérea combinada, segundo uma dessas pessoas que pediu para não ser identificada porque as discussões ainda são privadas. Esse tipo de transação poderia atrair a Azul, porque a empresa não teria que comprometer muito dinheiro, e aí não pressionaria aí sua alavancagem, que é a sua dívida, segundo outra aí pessoa que falou à Bloomberg News. Caso a negociação se concretize, a Abra manteria inalterada sua participação em outra companhia aérea latino-americana, a colombiana Avianca Holdings. Qualquer acordo precisaria ser aprovado pelos controladores e por credores e acionistas das empresas, juntamente com os reguladores. A Bloomberg News informou em março que a Azul havia contratado o Citigroup e a Guggenheim Partners para explorar um acordo com a Gol, que faz a reestruturação de sua dívida depois de enfrentar dificuldades para lidar com os pagamentos e os custos de combustível. A tese da potencial transação com a Abra Group ganhou força nas últimas semanas, à medida que as discussões entre as empresas esquentavam, segundo uma dessas pessoas. A Azul e a Gol fazem parte de um trio de companhias aéreas, incluindo aí a Latam, com sede em Santiago, no Chile, que dominam as viagens aéreas no maior mercado da América Latina, o nosso Brasil brasileiro, BR. Vale pontuar aí que nem a Azul nem a Abra comentaram. A Gol também não respondeu ao pedido de comentário feito pela Bloomberg News. Os reguladores no Brasil e em outros países precisariam também aprovar esse eventual acordo. Embora a fusão da Azul e da Gol reduzisse o número de grandes operadoras locais de 3 para 2, a Azul está otimista de que poderá obter aprovação, segundo essas pessoas aí ouvidas pela Bloomberg News. Os Estados Unidos deram um enorme salto tecnológico ao lançar a primeira usina de combustível de aviação sustentável a partir de etanol do mundo, mas eles serão os produtores de etanol brasileiros e não os americanos, que inicialmente vão colher os frutos. Como assim? Porque, embora capaz de processar etanol produzido a partir do milho nos Estados Unidos, a usina da LanzaJet, na zona rural do estado da Geórgia, vai funcionar principalmente à base de etanol de cana-de-açúcar, que é importada do Brasil quando a sua produção comercial começar. Isso porque muitas das maiores usinas brasileiras já foram certificadas para produzir matéria-prima para o combustível de aviação sustentável, atendendo aí aos padrões americanos e internacionais.
A São Martinho espera ser a primeira a abastecer o mercado de aviação sustentável dos Estados Unidos. A empresa recebeu as certificações necessárias, incluindo aí o padrão CORSIA, que é globalmente aceito e estabelecido pelo órgão regulador da aviação das Nações Unidas, além do registro na Agência de Proteção Ambiental dos Estados Unidos, e também começou aí a produzir etanol de cana-de-açúcar em conformidade com o SAF, o SAF, que é o de aviação sustentável, para exportação, combustível de aviação sustentável. Segundo aí o presidente da empresa, o Fábio Venturelli, falou em entrevista para Bloomberg News. A empresa prevê produzir entre 13 milhões e 15 milhões de litros na atual safra, segundo o executivo. E a mudança na meta de superávit em 2025 deixou no mercado a percepção de que o governo jogou a toalha sobre o ajuste fiscal, segundo Mansueto Almeida, que é sócio e economista-chefe do BTG Pactual. O Brasil precisa mostrar compromisso com as contas públicas que inclua contenção de gastos para se diferenciar de forma positiva dos demais países emergentes e evitar a piora das expectativas, segundo aí o Mansueto, que foi secretário do Tesouro entre 2018 e 2020. Ele falou isso em entrevista à Bloomberg News. E o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, confirmou nessa semana uma meta de resultado primário zero para o próximo ano, inferior ao objetivo anterior de superávit de 0,5% do PIB. O receio de piora fiscal, combinado aí às apostas de que os juros vão permanecer altos por mais tempo no exterior, levou o dólar a disparar para cima de 5,20, enquanto as taxas de juros futuras passaram aí a apontar uma Selic acima de 10% ao ano no final do ciclo de cortes. O economista do BTG destacou que a comunicação dessa mudança foi negativa, ao passar a ideia de que o déficit vai permanecer até o final do ano, do governo. E isso amplificou a reação dos investidores, segundo o Mansueto. Ele falou o seguinte, abre aspas, como o governo não conseguiu aumentar a arrecadação como queria, ele mudou a meta. A comunicação foi ruim. Ele, fecha aspas, o Mansueto falou que o governo deveria ter mostrado o que poderia fazer em relação às despesas. E apesar da forte pressão no mercado, o Brasil ainda não vive uma situação de grave crise sem volta, porque a atividade forte e a balança comercial sólida proporcionam fôlego ao país. Mas é preciso uma resposta no campo fiscal para evitar maior deterioração das expectativas, segundo o ex-secretário do Tesouro. O Banco Central deve promover novos cortes de juros e levar a Selic até 9,75% ao ano, segundo a avaliação do Mansueto. Essa projeção de juro, contudo, considera aí um câmbio na casa de R$ 5,00, o que significa que a taxa Selic no final do ciclo vai poder ser mais alta se o dólar continuar no nível atual, que é R$ 5,20. Chegamos ao final. Obrigada aqui pela companhia no dia de hoje. E tô lendo aqui os comentários e muitos aqui desejando boas férias para Ana. E falando bem-vinda de volta, Tia Isa. Então, estou feliz aqui de estar de volta também. Obrigada pelas boas-vindas. Espero aí atender as expectativas de vocês e mantê-los informados. E não se esqueçam também de ver o nosso outro podcast que estreou ontem, os Sucessores, e também o videocast da Ana. Se você ficou com saudade da voz da Ana, procura lá o Como Falar Faria Limês para também estar em sintonia com todos os nossos produtos. Ficou curioso sobre a situação de inteligência artificial no meio musical que eu falei no começo? Vai ter uma matéria sobre isso. Talvez, nesse momento que você esteja ouvindo, talvez ela já esteja publicada, mas eu não sei dizer. Mas acessa lá o bloomberglinea.com.br para você ficar sabendo de tudo que acontece aí no mundo de tecnologia e inteligência artificial e outras coisitas mais. Beleza? Obrigada pela parceria e bom final de semana para vocês. Se cuidem. Até segunda. Tchau, tchau.